Olá, segundo ano AFD, segundo BFD, disciplina Fundamentos Históricos e Políticos da Educação Infantil. Nas últimas aulas eu comentei com vocês sobre as definições que alguns autores deram à categoria criança, sociedade, família. E no início do ano nós falamos sobre a história geral da criança, da infância, do vínculo familiar, de como se dava esse processo lá na Europa, do adulto em miniatura. Voltamos a comentar um pouquinho acerca do Brasil, das primeiras creches, das dificuldades em formar uma educação infantil que fosse eficiente, de qualidade, entre outros aspectos. Enfim, fizemos um apanhado histórico, fomos para autores e agora no terceiro trimestre iremos abordar um pouquinho a legislação, o que nós temos nas nossas leis acerca da criança e do tratamento dessas leis. Qual é a lei que está em vigor no que se refere ao funcionamento das instituições de educação infantil? O que é o ECA? O que a LDB diz sobre a criança? São esses os focos que eu pretendo trabalhar com vocês daqui até o final desse ano de 2020. Bom, nas próximas aulas eu falarei um pouquinho sobre a Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1959. Eu optei por começar a falar da lei, um documento que ele é muito citado em todas as conversas, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de julho de 1990. É um documento que ele é muito citado e que ele se faz presente na vida de cada um de nós, como professores, como professoras. Você até pode não saber, não precisa saber os artigos, aonde está isso, onde está aquilo. O que eu pretendo é oferecer um pouco a noção, o que a criança tem direito, o que ela pode fazer, quem é essa criança, como que a legislação brasileira está organizada. Quando eu fizer esse apanhado geral do Estatuto, nos artigos iniciais, né, não vou entrar na questão processual, não vou entrar nas questões mais específicas para o jurista, né? A minha ideia é simplesmente comentar as questões que vão ter incidência pedagógica imediata, ou seja, os primeiros artigos desse estatuto. Bom, eu vou ler alguns textos de lei, comentar, postarei o vídeo para vocês, farei uma apostila posteriormente também resumida e abrirei o Meet para esclarecer qualquer tipo de dúvida. Bom, o número da lei, caso você queira pesquisar, se você colocar lá no Google ECA ou Lei 8.069, vai aparecer no site do Planalto, vai aparecer ela integral com as mudanças mais recentes. Bom, na parte geral ali, bem no começo do Estatuto, nós temos a seguinte, no livro 1, das disposições preliminares, eu já expliquei para vocês, e vocês já sabem também como ler uma lei, então eu vou ler o texto e comentar. Essa lei aqui, ela diz assim no artigo 2º, considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade, né? Então não tem mais essa ideia de, por exemplo, antigamente, antes de 2002, a adolescência poderia se estender até 21 anos, a maioridade absoluta só era obtida aos 21 anos. Aqui, com a mudança do Código Civil, a adolescência ela se encerra aos 18, a partir de 18 você responde criminalmente, você é responsável pelos seus atos civis, por todos os seus atos, enfim, de modo geral, você se torna um adulto, alguém suscetível de responder por aquilo que faz. O que mudou, professor, ao longo dos anos? Consegue fazer um apanhado do que mudou entre daqui do Estatuto dos Adolescentes até o Brasil do século XX, que foi onde você nos deixou, né? Eu deixei vocês lá no século XX parados e fui para falar de autores. Mudou muito em relação à noção de família no Brasil, em relação à noção de sociedade, de criança. Deixa eu dar um exemplo muito simples.
Nós temos uma expressão que nós utilizamos para falar sobre os direitos e deveres do pai, da mãe, para com a criança, que é o chamado pátrio poder. E o que acontecia? Em épocas passadas, o pai ele tinha a opção de reconhecer ou não o filho. Então, se ele achasse que o filho, no início do século XX, por exemplo, se ele achasse que o filho não era digno dele, ele não reconhecia. Então, tinha a figura do filho legítimo, do filho ilegítimo, o filho que iria desfrutar das riquezas, aquele que não iria desfrutar. Você escuta ainda na década de 90, 2000, nós ouvíamos expressões arcaicas que diziam assim: ah, eu tenho vontade de deserdar você, você é digno de ser deserdado. Ou seja, o genitor, o pai, falando para o filho que se ele não fizer determinada coisa, não ter um comportamento esperado, corre o risco de ser deserdado. Então, com a mudança na legislação, a partir já da ditadura militar, depois mais acentuadamente na Constituição de 88, essas opções se modificaram, né? Não existe mais a figura do filho ilegítimo. O fato dele ser gerado no matrimônio ou fora do matrimônio lhe garante a mesma igualdade jurídica, a mesma igualdade em relação à herança, em relação aos direitos de sucessão. Existe um mínimo que os pais, que as mães, vou usar o termo pais para ambos, né? Existe um mínimo que os pais terão que fornecer a seus filhos, independentemente de gostarem ou não desse filho, independentemente de estarem de acordo na forma como foi gerada, foi um acidente, não importa, indifere. O direito dos filhos é garantido, todos têm a mesma prerrogativa jurídica. Bom, e então o código vai evoluindo e a nossa versão recente é o Estatuto das Crianças e do Adolescente, que modificou não só a forma jurídica de se tratar a criança, mas a forma que os educadores tratam a criança, a forma que a família trata a criança. Era muito comum na primeira metade do século XX você vê a utilização da palmatória, parecia uma colher de pau, né? E batia, professor castigava, pais castigavam, tinha pai que tinha sua vara de marmelo, seu reio, enfim. Os castigos físicos eram utilizados e sem nenhum pudor. Afinal, o pai entendia, seguindo lá a disposição bíblica, né, que educando a criança, que para educar tinha que bater, tinha que sofrer. O sofrimento era muito associado. Um ambiente muito autoritário, muito ditador. O filho não podia falar quase nada e o pai era uma unanimidade dentro do lar. À medida que muitos estudos vieram ser feitos, transformações na sociedade, se preocuparam também nessa relação família, educadores e criança. E uma das preocupações foi... Aí você tem por exemplo, vários psicólogos, Skinner, Vygotsky, Piaget. Temos vários autores que apresentaram como que a punição ela é ineficiente na educação humana, ou seja, a pessoa pode chegar e falar assim, não, eu apanhei igual um condenado, apanhei igual não sei o que, e hoje sou uma boa pessoa. Não é o senso comum que está dizendo, é a ciência que verificou que a punição ela não atingia o resultado esperado. Basta você ver hoje a série de adultos que estão doentes, que se acham saudáveis, mas são arrogantes, são agressivos, são grosseiros, porque foram criados em um ambiente de grosseria. Bom, não entrando aqui no mérito, punição, não punição, enquanto educador não tem nem como fazer essa discussão. Você tem a total certeza de que a punição ela reprime, a punição ela é algo que resolve o ato em si, mas ela não modifica o comportamento. E você vê, se fosse assim era fácil, né? Batia em todo mundo ia ficar
ia ser educado da mesma forma e a sociedade seria maravilhosa. Bom, dito tudo isso, a punição física ela foi retirada, ela é proibida de ser utilizada em nossa legislação. E é isso que eu quero comentar com vocês para conduzir pelo menos 2 aulas sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. Professor, você está dizendo que não pode agredir criança? Não, não pode. Não pode bater? Não pode. Ah, e fulano que apanhou e se deu bem, está tranquilo. Bom, existe toda uma corrente, os mais variados psicólogos que pode defender qualquer tipo de teoria. Pegue o behaviorismo, pegue Gestalt, pega a psicologia cultural. São correntes que discordam em quase tudo, mas há uma linha de concordância. A violência ou a punição não resolve. Ah, não é a punição. Vai dar um tapa assim, não vai matar, vai fazer isso. Tudo isso implica mais a criança acaba deixando de lado a sua espontaneidade ao invés de aprender de fato. Não percebe, às vezes ela apanha sem saber porque está apanhando, uma criancinha pequena, o que ela vai entender de você ser agressivo? Não vai entender nada. Então essa ideia de agressão, ela caiu e com o Estatuto da Criança modificou-se profundamente. Não só a questão da agressão, né? Veremos posteriormente o trabalho. As condições de trabalho foi modificada. Nós vimos com vocês que no auge da Revolução Industrial inglesa e europeia, a primeira e a segunda revolução, a criança chegava a trabalhar 15, 13 horas por dia em condições insalubres, não desenvolvia o seu pleno aprendizado. E aqui, quando eles falam em trabalho na infância, não é não ensinar a criança a desempenhar uma função, a arrumar o seu quarto, a guardar seus brinquedos. Isso, as pessoas se confundem muito. Quando o ECA menciona trabalho na infância, ele está dizendo a criança que ela não vai para a escola e fica trabalhando. A criança que ela não tem o seu tempo de lazer. Tudo tem que ser levado de acordo com uma boa medida, né? Com temperança. Não é você ler a lei de modo arrogante, achar que a criança não pode pegar nem um prato e levar até o lugar. Desculpe, ou qualquer outro tipo de ato. Afinal, a criança aprende fazendo. Então é preciso ter esse bom senso para atribuir tarefas, dar responsabilidades. O que o ECA condena, conforme veremos na sequência, é o trabalho escravo, é um trabalho insalubre, é aquele tipo de trabalho que nada agrega na formação da criança. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Então, aqueles direitos do artigo 5º da Constituição também estão presentes para a criança, em mais grau, assegurando-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Então não é um adestramento, né? É conduzir a criança, não é um animal que você vai modificar um hábito inato. O artigo 4º é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à criança. Então a criança ela tem prioridade no atendimento, a criança tem prioridade em tudo e qualquer serviço, em políticas públicas. Do mesmo lado que o idoso tem prioridade, a criança também tem essa prioridade por ser entendida como mais vulnerável. No 5º, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração. Aí você vê a questão das vendas em sinais, violência, crueldade, opressão, pessoas que usam a criança para pedir esmola, às vezes, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão. Ou seja, você responde se violar algum desses princípios aqui, tanto por promover essa violação, como por omissão. E aqui vale um adendo, já pensando na escola de educação infantil, o fato de você não fazer nada com a criança,
Ah, a criança se machucou, mas eu não fiz nada com ela. Não significa que você está isento, isenta de qualquer responsabilidade. Afinal, quando a criança está sob sua guarda, você pode responder por omissão. O que é omissão? Quando eu, um profissional que deveria estar cuidando, estar com todos os sentidos em alerta em relação ao que essa criança está fazendo, deixei ela ao léu e ela acabou se machucando, teve algum tipo de problema qualquer. Então, o andamento, a forma que as crianças vão se relacionar no espaço em que você estiver gerindo ou trabalhando, você tem que tomar bastante cuidado, porque qualquer coisa que aconteça durante esse horário, a responsabilidade é sua. É você que vai responder. Ah, uma criança sufocou, teve sérios problemas ali, foi para o hospital, precisou de atendimento. Vão fazer uma sindicância e vão verificar o que está acontecendo, por que o professor, porque não tinha nenhum adulto perto. No CMEs, por exemplo, nós temos hoje, muito influenciado na teoria de Montessori, as salinhas, as portas dos banheiros em que as crianças vão livremente, né? Então ensina essa autonomia em relação à higiene desde muito cedo. Mas, não sei se vocês repararam, a maior parte dos CMEs não deixam trancas internas. As portas existem ali, mas não há uma tranca interna. Por quê? Porque apesar de elas estarem em um momento íntimo, apesar de elas estarem exercitando a sua liberdade, sempre tem que ter um olhar de um educador, de uma educadora, para verificar se tudo está dentro da normalidade e agir de modo oportuno. Imagine, por exemplo, a criança entrou num banheiro, fechou e por um acaso lá vem se afogar numa patente. Parece absurdo, mas pode acontecer. Você vai responder por aquilo. Então esses são alguns dos direitos fundamentais da criança. Eu vou falar mais um pouco dos direitos, finalizo o vídeo e daí voltarei num próximo comentando um pouco mais. Nos direitos fundamentais, tem direito à proteção à vida, à saúde, no artigo 7º ali, a efetivação de políticas sociais públicas que permitam nascimento, desenvolvimento sadio, harmonioso. Então essas políticas sociais, alimentação, leite para a escola, cesta básica, isso aí está previsto não só na Constituição, mas também no ECA. O artigo 8º, 9º e 10º falam sobre os direitos que a gestante tem, né? Então, em função desse estado gestacional, a criança ela é assistida desde o momento de sua concepção, desde quando ela é ainda um embrião, ela já é um ser repleto de direitos, né? Antes de nascer, ela já tem muitos direitos. Bom, ali para fechar, em relação ao atendimento, à violência, tem o artigo 15, capítulo 2, que fala sobre o direito à liberdade, respeito e dignidade. O 18 diz assim: é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente. O 18A, a criança ou adolescente tem o direito de ser educado e cuidado sem o uso de castigo físico. Então isso aqui está lá no 18A, né? Ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção. Então você não pode, por exemplo, chegou lá, eu chamei o responsável pelo fulano de tal para conversar sobre o comportamento tal, e o fulano vai bater no filho dentro da escola. Dentro da escola você não pode deixar ocorrer isso, porque senão você vai estar sendo conivente em relação ao artigo 18A. E aí, se ele insistir, você tem que chamar uma autoridade policial, alguma coisa para conter. Não sei se você consegue me entender. Dentro desse espaço educativo, qualquer coisa que aconteça com a criança, ainda que seja em relação a um pai, a um responsável, você terá de intervir, porque o artigo 18A ele é muito claro. A criança e o adolescente têm o direito de ser educado e cuidado sem uso de castigos físicos, como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto. Pelos pais, pelos integrantes da família, ampliada pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores das medidas socioeducativas. Então, policial não pode, né? Policial pegou, por exemplo, uma criança, um adolescente roubando.
O adolescente está com uma arma, ele te mata, pode te matar, o policial não pode agredir. Se agredir, está violando a lei. Então aqui não é uma posição política, as pessoas não é somente uma posição política. O fato é, mesmo que um adolescente esteja armado, a partir do momento que ele for detido, ele não pode sofrer nenhum tipo de tratamento de violência física, ou então a pessoa vai responder por isso. Eu finalizo, por enquanto, essa primeira parte do Estatuto da Criança e do Adolescente. Farei um vídeo na sequência comentando um pouquinho sobre guardas, sobre sanções disciplinares, o que pode ser aplicado a esse adolescente, a essa criança que de certa forma violam as regras de convívio em nossa sociedade. É isso que eu pretendo responder nos próximos vídeos. Eu não sei se eu farei apostila acerca do ECA, eu estou mais comentando de maneira geral para que você consiga pegar esses aspectos principais dos direitos da criança e do adolescente.